O caminhoneiro enfrenta OVNI surpresa sobre seu reboque rumo ao fim do mundo. Rafael Costa nunca imaginou que, aos 42 anos e com quase 2 décadas no volante pelas estradas do Brasil, o destino lhe daria um susto desses. Era uma dessas noites sem lua, daquelas que engolem o horizonte e mergulham tudo no breu, na BR-146, perto de São Romão, quando ele percebeu algo estranho, uma luz verde, pulsante, como um coração alienígena. Brilhava insistente sobre seu semi-reboque. Ele parou de repente, sentindo o peito apertar. O coração batia como um tambor frenético. O suor começou a escorrer pelo rosto. Não tinha ideia do que era aquilo, mas sabia que não era coisa comum. O som, um zumbido estranho, grave e constante. Parecia vibrar até os ossos. Além disso, a luz deixava no ar rastros esverdeados que brilhavam e desapareciam rápido, como se o tempo ali tivesse um ritmo próprio, mais lento, mais denso. O vídeo explodiu na internet. Milhares de pessoas assistiam incrédulas. Céticos o esculhambavam nas redes, dizendo que era montagem, imagem distorcida ou até reflexo de luz qualquer. Já os ufólogos o tratavam como uma prova irrefutável, das melhores aparições do ano. Rafael virou notícia, o caminhoneiro solitário que topou com o inexplicável. Mas no meio desse furacão, o que bateu mais fundo foi a solidão de Rafael. Ele nunca foi de falar demais, mas aquele acontecimento sacudiu uma tempestade dentro dele. Medo, dúvida, curiosidade feroz. Na madrugada seguinte, sem pensar 2 vezes, ele voltou àquela mesma curva da estrada. O silêncio ao redor era ensurdecedor, só o ronco distante do vento mexia nos galhos secos. Quando chegou, percebeu algo na pista iluminada por sua lanterna. Marcas circulares profundas, como se algo pesado tivesse pousado ali com força. Ao lado, pequenos pedaços de metal retorcido, que pareciam feitos de nenhum material que ele conhecesse. Estranho, essa não era só uma história para contar na audiência do posto de gasolina. Era real e estava mexendo com sua cabeça. No meio de tudo, uma pergunta martelava seu pensamento. Estaria ele enlouquecendo? Ou se via preso numa teia que ultrapassava tudo o que conhecia? A busca por respostas começava a virar uma perseguição incômoda. Uma invasão? Um aviso? Ou só a solidão cruel do caminhoneiro falando mais alto? Naquele momento, em meio à solidão das estradas, Rafael sentiu que não estava só. Mas será que ele estava preparado para o que a luz verde ainda escondia? Para os segredos que se escondem no silêncio da noite? Quando o mundo parece parar, só para revelar o impossível. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael estremecia no meio daquela quietude opressora. As marcas circulares na pista, o metal retorcido, tudo aquilo ainda martelava em sua mente. Ele estava prestes a recuar quando ouviu um barulho, um ruído profundo vindo do céu. Um estrondo. A luz verde que antes brilhava, agora se transformou em um painel de cores ofuscantes.
Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade, uma expectativa palpável pairava. De repente, algo se materializou diante dele. Um objeto gigantesco desceu em um movimento suave e sutil, como se estivesse flutuando. Rafael ficou paralisado. À medida que a luz verde se intensificava, uma forma humanoide começou a surgir. Não era um alienígena comum, mas sim uma mulher. A figura tinha pele luminescente e olhos profundos que brilhavam como estrelas. Ela tinha uma expressão intrigante, mas também era familiar. Algo a lembrava de alguém. Um nó se formou em sua garganta. Rafael! A voz dela ecoou pela cabeça dele, mas não saía de seus lábios. Era como uma comunicação direta, uma conexão inexplicável. Ele se lembrou então de uma colega de trabalho, Luana, que havia desaparecido anos atrás em uma viagem. Nunca se soube o que aconteceu, mas a dor da perda ainda pesava em seu peito. Luana? Ele sussurrou, sem saber se estava delirando ou se realmente havia ali. A figura baqueou a cabeça em confirmação, o sorriso dela brilhando. Rafael sentiu a realidade escorregar pelo dedo. Como poderia ela estar ali? E por que não a reconheceu antes? Você está viva? Ele estava em choque. Suas mãos tremiam de forma incontrolável. Como isso é possível? Eu te procurei, Rafael, mas não estou aqui apenas para te encontrar. Há muito que você não sabe. As palavras foram ditas em um tom suave, mas havia uma urgência nelas que fez Rafael se arrepiar. Do que está falando? O que aconteceu com você? A noite fria parecia envolvê-los, mas o calor que emanava dela era quase reconfortante. Fui levada, e não é uma escolha fácil. Mas o que encontrei é muito mais profundo do que a maioria imagina. A luz que você viu não é apenas um fenômeno. Ela conecta mundos. E agora, vai afetar você diretamente. Rafael estava confuso, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se acendeu, como se uma parte de sua alma estivesse sendo despertada. Afetar como? Eu só sou um caminhoneiro. Você não é só isso. O que você registrou no vídeo não é um mero acidente. Todos estão prestes a se envolver em algo muito maior. Há uma grande luta a se travar. E você pode ser a chave. No fundo, Rafael sentiu pânico crescendo. As palavras dela pareciam não só curiosidade, mas um gigantesco aviso. Ele queria correr, mas foi golpeado pela ideia de que talvez tudo na vida dele convergisse para aquele momento. O que significava aquela luz? O que ele tinha a ver com isso? Mas a tranquilidade nos olhos dela o mantinha preso, como se um fortalecimento ancestral estivesse sendo ativado dentro dele. Os faróis de um carro se aproximaram, iluminando a cena. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ao olhar para Luana novamente, ela estava se dissipando. A escolha é sua, Rafael. O tempo é curto. Decida antes que seja tarde demais. E com um último sorriso, ela desapareceu na luz verde, como um sonho que se esvai. Ele estava sozinho de novo. Mas a pressão no peito era mais intensa do que antes. O que ele deveria fazer? As perguntas fervilhavam, mas a resposta estava longe, quase como as estrelas no céu. Ele estava prestes a descobrir que a realidade que conhecia era uma fração do que realmente estava em jogo. E ao encarar o farol do carro que se aproximava, Rafael percebeu que a jornada estava apenas começando. Rafael estava sozinho de novo. A luz verde estava se dissipando, mas a sensação de que algo enorme estava prestes a ocorrer persistia no ar. Ele precisava de respostas e a urgência apertava como um abraço desconhecido em seu coração. O farol do carro iluminou a estrada, fazendo Rafael piscar ofuscado.
olhou para o carro que vinha e, quando finalmente viu o motorista, uma onda de choque percorreu seu corpo. Era Diego, seu melhor amigo de infância, alguém que ele não via há anos. Mas o olhar de Diego era diferente. O que antes era um sorriso caloroso, agora era uma expressão grave, como se estivesse carregando um fardo invisível. Rafael, você precisa sair daqui! Diego gritou, saindo do carro com pressa, a voz trêmula e cheia de urgência. Não pode ficar! Diego, o que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre isso? Rafael sentia a adrenalina subir, enquanto as palavras de Diego soavam como um sinal de alerta. Você não entende. O que você gravou é perigoso. Diego olhou para a luz, que ainda brilhava no céu, como se temesse que ela o ouvisse. Você foi escolhido, e isso não é bom. Rafael sentiu o nó na garganta apertar. Escolhido? Por quê? Eu só sou um caminhoneiro. O que está acontecendo? Ele estava confuso. A situação estava fogosa. Vem comigo, eu explico no caminho. Diego lançou um olhar para trás, como se estivesse às voltas com um fantasma. Não é seguro aqui. Eles estão vindo. Quem está vindo? Rafael se perguntava se tudo isso era um delírio. Mas a gravidade de Diego o deixava inquieto, como se houvesse algo por trás daquela urgência. Antes que Diego pudesse responder, o céu ao redor deles se iluminou de novo. Mas dessa vez, a luz não era verde. Era um vermelho sangue. E um estrondo fez a terra tremer sob os pés de Rafael. O que estava acontecendo? O barulho crescia. Um eco aterrador de algo imenso se aproximando. Rafael! Diego gritou, puxando Rafael pela camisa. Agora, vamos! Não há tempo! Eles correram em direção ao carro, mas logo ouviram um estrondo ainda mais forte. Uma sombra enorme passou sobre eles, deixando um tipo de sombra sinistra sobre a estrada. Rafael olhou para cima e viu uma enorme nave, não a mesma do primeiro encontro, mas uma versão muito maior. Um corpo metálico reluzente que refletia a luz da lua. Era como um monstro de 1000 olhos. Vamos, rápido! Diego quase tinha pânico na voz, colocando Rafael dentro do carro. Não podemos ficar expostos. Eles não vão parar até te encontrarem. Quem são eles? O que você sabe, Diego? Rafael estava atordoado. Uma mistura de emoções tomava conta dele. Mas, antes que Diego pudesse explicar, ele sentiu um calafrio. O celular de Rafael vibrou, pulando em cima do painel. Ele olhou para a tela. A mensagem que apareceu estava escrita em letras garrafais. A hora se aproxima! Você é a chave para a nossa liberdade. Rafael sentiu a palma da mão suar. Que liberdade? E de quem? Como Diego sabia disso tudo? Os amigos de infância compartilhavam segredos, mas esse não parecia ser um. Rafael, você não pode ignorar isso. O que você fez ao gravar aquele vídeo foi um chamado. E agora, o tempo está acabando. Diego estava quase gritando, sua voz cortando a tensão como uma faca. Mas então, a nave começou a descer e uma porta se abriu. Luzes brilhantes e formas indistintas começaram a se aproximar. Rafael estava prestes a perder a calma, as perguntas girando em sua cabeça. Quando ele olhou para Diego, a expressão do amigo que sempre foi sua âncora, agora transparecia desespero. Diego, o que você não me contou? A verdade começou a despontar, envolvendo Rafael em desconfiança. Você sabe mais do que está dizendo, não sabe? Diego não teve tempo para responder. A luz da nave ficava mais intensa e sombras se projetavam sobre o carro. Rafael e Diego estavam diante de um novo mundo. Mas teria ele coragem para descobrir os segredos sombrios que cercavam essa revelação?
o que realmente estava por trás daquela luz e o que significava ser a chave. Uma nova realidade se aproximava e Rafael estava prestes a descobrir que por trás de tudo, segredos mais profundos e interligados poderiam mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria vida. A nave pulsava um vermelho intenso, quase hipnótico, enquanto Rafael sentia o mundo ao seu redor encolher. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Diego estava ao seu lado, o rosto marcado pela tensão, e a urgência em seus olhos desafiava a própria lógica. As sombras se aproximavam. Rafael! Diego puxou-o pela camisa. Precisamos ir agora! Mas antes que conseguissem se mover, uma onda de luz cortou o céu e o chão abaixo deles pareceu T. A porta se escancarou e do interior emergiu algo que transformou seu alívio em pavor. Era um ser imenso, mais alto que um prédio de 2 andares, e sua presença desencadeou uma onda de ar gelado. O ser era coberto por um manto de luz que piscava em diferentes cores. Rafael não conseguia definir se aquilo era real ou apenas um delírio. Eu sei quem você é, a criatura disse, sua voz ressoando não pelos ouvidos. As palavras saíram da boca de Rafael como um desespero. Ele se virou para Diego, que tinha os lábios apertados em um rictus. Você não entende, Diego, sussurrou. A sinceridade em seus olhos, cortando como uma lâmina. A mensagem que você recebeu não era para você, era para mim. O choque foi como um tapa na cara. O quê? O que você quer dizer com isso? Rafael mal conseguia processar a traição que se desenrolava. A verdade estava próxima, mas, ao mesmo tempo, parecia tão distante. Eu sou um deles, Diego disse. A voz... O que você está falando, Diego? Você é meu amigo, porra. Eu tive que esconder a verdade de você. E agora eles sabem que você está aqui. A tensão na voz dele era palpável, e Rafael percebeu que o pouco de segurança que ainda tinha estava se esvaindo rapidamente. O ser metálico avançou, a luz brilhando ainda mais. Ele é seu aliado, mas também seu maior perigo. Você deve decidir rapidamente. A batalha não é apenas sua, Rafael. É de todos nós. Num movimento brusco, Diego empurrou Rafael para o lado, e a luz da nave brilhou em torno deles como se quisesse engolir a cena em um turbilhão. O barulho ensurdecedor cortou o ar, e flashes de vermelho e verde se misturavam ao caos. Diego, Rafael gritou, mas a sensação de perda e traição o deixou paralisado. Vá, Rafael! Vá! Diego estava sendo engolido pela luz, lutando para se manter. Você precisa descobrir a verdade por si mesmo. E enquanto a nave começava a descer, Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo ao seu redor se transformava, a realidade sendo dobrada, e os ecos das palavras de Diego reverberavam na sua mente. A imagem do amigo começando a se desfazer dentro daquela luz o deixou sem ar. Com o último olhar para trás, Rafael experimentou um peso insuportável no peito. Ele estava preso entre a verdade e a traição. E a única certeza que ele tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. E a questão que martelava em sua cabeça agora parecia ainda mais urgente. Quem ele realmente era? E o que significava ser a chave? Então a luz envolveu tudo, levando Rafael para um abismo desconhecido. E enquanto caía, ele se perguntou se alguma vez conseguiria escapar dessa teia complexa de segredos e mentiras.
Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ao abrir os olhos, viu-se em um vasto espaço, uma sala de controle iluminada por luzes pulsantes, como se estivesse dentro da própria nave. A sensação de estar em outro mundo o sufocava, o que tornava difícil respirar. "Acorde, Rafael!" A voz de Diego ecoou na escuridão. Ele estava ali, ao lado de uma tela gigantesca, sua pele pálida e olhos arregalados. Mas algo parecia errado. Havia uma tensão no ar. "Você precisa entender." "Entender o quê? O que está acontecendo?" Rafael mal conseguia processar as palavras dele. "Onde estamos? O que aconteceu efetivamente com a nave?" Diego não respondeu. Em vez disso, olhou fixamente para a tela. As imagens se moviam rapidamente, e Rafael percebeu que eram rostos conhecidos. Pessoas da sua vida, amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos. Mas havia algo de horrível na tela. Todos estavam conectados a uma teia de luz, como se estivessem sendo controlados. "O que é isso?" Rafael sentiu o pânico tomar conta dele. "O que significa tudo isso?" "Eles estão vindo," Diego disse, a voz carregada de desespero. "E eu sou a razão pela qual você está aqui." O nó na garganta de Rafael se apertou. "Diego, você não pode estar falando sério. O que você quer dizer com isso?" Era como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou novamente para a tela, para os rostos que se agitavam. Cada rosto carregava uma expressão de dor. "Eu fui enviado para proteger você," Diego confessou, sua voz tremendo. "Mas não como um amigo. Eles estão me observando. Estou aqui para garantir que você não se torne a chave que eles desejam." O choque abateu Rafael como um soco no estômago. Você me enganou? Tudo isso era um plano? Um truque?" "Não é assim, é complicado. Eu não sabia o que você se tornaria." Diego parecia desesperado, sua expressão entre medo e culpa. "As luzes, as naves, tudo isso estava destinado a acontecer, e eu fui escolhido para guiá-lo. Mas os poderes que eles têm são muito maiores do que eu pensei." A luz da sala começou a piscar, a comissão de alarmes emitindo sons estridentes. Rafael viu as sombras estarem a cercando. A sala tremia e ele sentiu que o chão podia se abrir a qualquer momento. "O que você quer dizer com powers? O que eles querem?" "O que eles querem é se apoderar do seu poder. O que você é capaz de fazer pode mudar o curso de tudo. E eu sou o que eles temem. Sou um traidor para o meu povo, Rafael. Eu tive que me infiltrar para impedir que você se tornasse um deles." As palavras dele eram como aço frio, cortando qualquer esperança que ainda poderia ter. "Traidor? Por que você não me contou antes? Eu confiei em você. Eu não tive escolha. Eu tinha que te proteger. Mas agora não sei se vou conseguir." Diego estava pálido, o que o deixava parecendo ainda mais distante. "Eles estão aqui. O tempo acabou." O chão tremia com força e uma explosão de luz invadiu a sala. Rafael viu figuras se aproximando. Sombras grotescas de rostos familiares misturados a seres estranhos. A verdadeira natureza do que se aproximava encheu seu peito de terror. Ele tinha que escolher. Seguir Diego? Diego gritou, sua voz ecoando sob o peso do que estava por vir. "Antes que tudo se perca, e com a verdade quase ao alcance das mãos." A sala explodiu em luz, e tudo o que conhecia se despedaçou em um silêncio opressivo. Rafael não sabia o que estava por vir, mas a certeza de que sua vida iria mudar para sempre enviou um arrepio em sua espinha.
O que aconteceu a seguir? Ele estava prestes a descobrir que a realidade é mais estranha do que qualquer pesadelo. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor quando a luz da nave o envolveu. Como um manto de fogo, o calor parecia ardente e as cores dançavam diante de seus olhos. Ele estava caindo, despencando em um vazio desconhecido, quando de repente tudo parou. O barulho ensurdecedor da nave se desfez em um silêncio sepulcral. Era como se o tempo... A voz de Diego ecoou na escuridão. Ele estava ali, ao lado de uma tela gigantesca, sua pele pálida e olhos arregalados. Mas algo parecia errado. Havia uma tensão no ar. Você precisa entender. Entender o quê? O que está acontecendo? Rafael mal conseguia processar as palavras dele. Onde estamos? O que aconteceu efetivamente com a nave? Diego não respondeu. Em vez disso, olhou fixamente para a tela. As imagens se moviam rapidamente. E Rafael percebeu que eram rostos conhecidos. Pessoas da sua vida. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos. Mas havia algo de horrível na tela. Todos estavam conectados a uma teia de luz, como se estivessem sendo controlados. O que é isso? Rafael sentiu o pânico tomar conta dele. O que significa tudo isso? Eles estão vindo, Diego disse, a voz carregada de desespero. E eu sou a razão pela qual você está aqui. O nó na garganta de Rafael se apertou. Diego, você não pode estar falando sério. O que você quer dizer com isso? Era como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou novamente para a tela, para os rostos que se agitavam. Cada rosto carregava uma expressão de dor. Eu fui enviado para proteger você, Diego confessou, sua voz tremendo. Mas não como um amigo. Eles estão me observando. Estou aqui para garantir que você não se torne a chave que eles desejam. O choque foi como um tapa na cara. Você me enganou? Tudo isso era um plano? Um truque? Não é assim. É complicado. Eu não sabia o que você se tornaria. Diego parecia desesperado, sua expressão entre medo e culpa. As luzes, as naves, tudo isso estava destinado a acontecer e eu fui escolhido para guiá-lo. Mas os poderes que eles têm são muito maiores do que eu pensei. A luz da sala começou a piscar, a comissão de alarmes emitindo sons estridentes. Rafael viu as sombras estarem a cercando. A sala tremia e ele sentiu que o chão podia se abrir a qualquer momento. O que você quer dizer com poderes? O que eles querem? O que eles querem é se apoderar do seu poder. O que você é capaz de fazer pode mudar o curso de tudo. E eu sou o que eles temem. Sou um traidor para o meu ovo, Rafael. Eu tive que me infiltrar para impedir que você se tornasse um deles. As palavras dele eram como aço frio, cortando qualquer esperança que ainda poderia ter. Traidor? Por que você não me contou antes? Eu confiei em você. Eu não tive escolha. Eu tinha que te proteger, mas agora não sei se vou conseguir. Diego estava pálido, o que o deixava parecendo ainda mais distante. Eles estão aqui. O tempo acabou. O chão tremia com força e uma explosão de luz invadiu a sala. Rafael viu figuras se aproximando, sombras grotescas de rostos familiares, misturados a seres estranhos. A verdadeira natureza do que se aproximava encheu seu peito de terror. Ele tinha que escolher: seguir Diego, que poderia ser seu amigo, ou enfrentar algo que claramente era um perigo maior. Algo que ameaçava não só ele, mas a própria humanidade. Diego, você é um traidor, Rafael murmurou, o choque se transformando em dor. E tudo isso pode ser uma armadilha. Como posso confiar em você agora?
Mas antes que Diego pudesse responder, uma explosão de luz o cercou. As sombras pareciam se agitar, e Rafael viu rostos familiares se estendendo na escuridão. Cada expressão carregava medo, mas um rosto se destacou, o de Luana. Rafael! A voz dela soou forte e clara, ecoando como um grito ensurdecedor que atravessava a sala. Você precisa saber a verdade. Rafael ficou em choque, um misto de alegria e confusão. Luana? Mas isso não pode ser! Ele queria correr até ela, mas algo o deteve. A luz pulsante se intensificou. Não acredite nele! Luana gritou, apontando para Diego. Ele não é quem você pensa que é. Ele está aqui para te derrubar. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Rafael olhou de Luana para Diego, os dois rostos que representavam sua vida. A traição agora estava em aberto. Como poderia relacionar as mentiras que foram ditas? Os dois querem algo de você, Rafael, Luana disse, sua expressão determinada. Você tem o poder de mudar tudo, mas não pode se deixar levar pelas mentiras. Você precisa decidir de quem confiar agora. O conflito dentro dele crescia. Rodrigo era seu amigo, mas Luana, sua perdida amiga, estava ali, clamando por ajuda. Rafael olhou para os dois, o coração batendo descontroladamente. As sombras se aproximavam cada vez mais, e em um movimento rápido, algo começou a brilhar em sua mão. Era o celular que ele havia usado para gravar a primeira aparição. A luz pulsante se intensificou. Escolha! A voz de Diego reverberou. E se a única solução fosse se tornar o inimigo que ele mais temia? Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor quando a luz da nave o envolveu como um manto de fogo. O calor parecia ardente e as cores dançavam diante de seus olhos. Ele estava caindo, despencando em um vazio desconhecido, quando, de repente, tudo parou. O barulho ensurdecedor da nave se desfez em um silêncio sepulcral. Era como se o tempo tivesse congelado. Ele respirou fundo, cada onda de ar picando sua garganta, como se estivesse mergulhado na água fria. Ao abrir os olhos, viu-se em um vasto espaço, uma sala de controle iluminada por luzes pulsantes. A sensação de estar em outro mundo o sufocava. Acorde, Rafael! A voz de Diego ecoou na escuridão. Ele estava ali, ao lado de uma tela gigantesca, sua pele pálida e olhos arregalados. Mas algo parecia errado. Havia uma tensão no ar. Você precisa entender. Ora! Entender o quê? O que está acontecendo? Rafael mal conseguia processar as palavras dele. Onde estamos? O que aconteceu efetivamente com a nave? Diego não respondeu. Em vez disso, olhou fixamente para a tela. As imagens se moviam rapidamente, e Rafael percebeu que eram rostos conhecidos, pessoas da sua vida. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos. Mas havia algo de horrível na tela. Todos estavam conectados a uma teia de luz, como se estivessem sendo controlados. O que é isso? Rafael sentiu o pânico tomar conta dele. O que significa tudo isso? Eles estão vindo, Diego disse, a voz carregada de desespero. E eu sou a razão pela qual você está aqui? O nó na garganta de Rafael se apertou. Diego, você não pode estar falando sério. Eu fui enviado para proteger você. Diego confessou, sua voz tremendo. Mas não como um amigo. Eles estão me observando. Estou aqui para garantir que você não se torne a chave que eles desejam.
As palavras dele cortaram como aço. Você me enganou? Tudo isso era um plano? Um truque? É mais complicado do que você imagina. Eu não sabia o que você se tornaria. Diego parecia desesperado. As luzes, as naves, tudo isso estava destinado a acontecer. Mas os poderes que eles têm são muito maiores do que eu pensei. A luz da sala começou a piscar, os alarmes emitindo sons estridentes. O chão tremia. Rafael se sentiu preso. O que você quer dizer com poderes? O que eles querem? O que eles querem é se apoderar do seu poder. Você tem a capacidade de fazer mudanças drásticas. E eu, a voz de Diego falhou. Eu sou o que eles temem. Sou um traidor para o meu povo. Eu tive que me infiltrar para impedir que você se tornasse um deles. Traidor? Por que você não me contou antes? Eu confiei em você. As palavras eram como um golpe no estômago. Não tive escolha. Agora você precisa agir. Diego disse, apontando para a tela. Rafael olhou. A luz pulsava e a imagem se aproximou de um rosto familiar. Luana. Ele a viu presa, cercada por uma rede de energia, com os olhos cheios de medo e dor. Luana! O grito saiu involuntário. Não, isso não pode ser verdade. Rafael, a voz dela ecoou. Você precisa saber a verdade. É uma armadilha! Cale-se! Diego gritou para Luana. A expressão dele ficou feroz. Você vai colocar tudo a perder. Um silêncio cortante se seguiu. Rafael, confuso, olhou entre os dois. O que estava acontecendo? A presença daquela luz se tornava mais opressiva. Você já sabe, Luana insistiu. Diego não é o que parece. Ele não está aqui para te ajudar. Ele me usou. O chão tremeu mais uma vez. As luzes piscavam desenfreadas e começaram a cortar a comunicação entre eles. Rafael estendeu a mão. Eu estou aqui para te salvar. Diego rosnou, mas sua voz falhava com a fraqueza. Salvando ou manipulando? É isso que você quer? Rafael respondeu, a raiva começando a tomar forma. Os rostos na tela foram se distorcendo cada vez mais, como se estivessem em agonia. O desespero tomou conta dele. É você quem pode nos salvar, Diego gritou. Eles querem você! E então, uma onda de luz explodiu na sala. Rafael sentiu seu corpo sendo puxado. A tela começou a distorcer, revelando uma imagem imensa. Uma nave colossal pairando no céu, revelando um símbolo que estava gravado em sua mente. Uma estrela azul. A luz foi tão intensa que fez Rafael fechar os olhos. E a imagem do corpo de Luana entregando-se a ele se despedaçou em uma explosão de luz. Quando Rafael abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ele estava em pé, sozinho, em uma ladeira. Perplexo, olhou para baixo. Onde estavam Diego e Luana? Rafael estava preso em um espaço diferente. Uma dimensão, talvez? Ele respirava pesado. O batimento do coração ecoava em seus ouvidos. Um frio percorria sua espinha. Ele sentiu que algo muito mais profundo estava acontecendo. Pegou o celular que segurava antes, mas a tela estava escura, sem sinal, sem conexão. Ele não estava apenas longe de Diego e Luana. Ele estava longe de tudo. E então, no fundo da ladeira, viu uma figura conhecida. Era Diego. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, sem expressões, sem alma. Diego? Rafael chamou, sua voz soando fraca.
O que aconteceu com você? Diego não parecia ouvi-lo, a não ser que um olhar distante se voltasse para ele. Um sorriso macabro desenhado nos lábios. A mente de Rafael começava a girar. Rafael! A voz de Diego ecoou, mas não era a mesma. Era abafada, distante, como se ele não estivesse realmente ali. É tarde demais. Os limites entre os mundos estavam se rompendo. Rafael se deu conta de que essa luta ainda estava longe de acabar. As perguntas fervilhavam. Quem estava controlando quem? E o que significava tudo isso? Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. Um abismo de incerteza se preparando para engoli-lo. E agora, a única coisa que restava era a escuridão. Rafael sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Os olhos fixos em Diego, que agora parecia um espectro distante. Diego, o que você está fazendo? A pergunta saiu tremida. A verdade havia se distorcido e seu coração pulsava rápido, como se quisesse escapar. O garoto que sempre voltou para casa acompanhado por ele, agora estava ali, na beira do precipício, em um outro mundo. Rafael! A voz de Diego ecoou. Cada sílaba parecia arrancada de sua própria carne. Aqui você não entende. Eles estão me controlando. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Não pode ser. A negação era uma panela em ebulição, fervendo dentro dele. Você está mentindo. Olhe em volta. Isso não pode ser real. Mas, antes que Diego pudesse responder, a realidade ao redor deles começou a brilhar. Uma luz intensa cortou o céu e figuras surgiram das sombras, seres que pareciam ruínas de um pesadelo. Rafael olhou para a tela de controle e os rostos de quem ele conhecia começaram a dançar na superfície. Estavam ali! Amigos, pessoas que ele amava, todas conectadas a uma rede de energia pulsante. Não! Ele gritou, a voz rasgando a garganta. O que você está fazendo com eles? Não sou eu! Eu não os controlei! Diego explodiu. A fraqueza em sua voz ressoava pelas paredes. Eles estão dentro de mim! Eu não consigo sair! É uma batalha interna! Então tudo fez sentido. Rafael sentiu sua pele arder. A traição não vinha de Diego, mas do que sempre o rodeava. Então, quem é você? A verdade se instalou como um gelo na espinha. Eu sou um agente deles, Diego sussurrou, a voz falhando. Mas eu lutei contra a manipulação. Eu não queria te arrastar para isso, mas o destino te escolheu. Os gritos dos rostos na tela se tornaram mais agudos. Cada expressão torturada cortava como vidro. E então Rafael entendeu. A conexão na tela. A chave. Ele era o que tanto desejavam. Você é o que eles querem. O sussurro de Diego encheu o espaço. Você pode liberar ou condenar todos eles. Uma nova onda de luz solidificou entre eles. Uma força quase visível que pulsava no ar. E a Luana? Você a tem. Ela também. Ele não queria acreditar. A imagem dela presa restou em sua mente. Um grito sem som. Ela é o preço, Diego respondeu, a voz cheia de dor. Se você não ceder ao poder, tudo isso irá acabar. E se eu falhar, ela será levada para sempre. E levado para onde? Para eles? O pânico cresceu em Rafael. O que eu tenho que fazer? Ele estava em um labirinto e as paredes se fechavam rapidamente ao seu redor. Justamente quando suas emoções estavam à flor da pele, uma onda de energia atravessou a sala, estilhaçando as paredes em um brilho ofuscante. Seres, todos aqueles que conhecia, começaram a sofrer. A luz gingava descontrolada enquanto o caos se instaurava.
Não! Rafael gritou, estendendo as mãos como se pudesse puxar os rostos daquela tela para fora. A energia da conexão crescia, e ele, sem querer, bateu as palmas em um impulso. O chão tremeu. Era como se sua própria essência pulsasse. Um vórtice começou a se formar. Tudo girava e o espaço ficou turvo. E naquele instante um grito atravessou o ar. Era a Luana. Rafael, não confie nele. Sua voz se ergueu como um farol em meio à tempestade. Uma salvação em meio ao desespero. E enquanto a luz e a escuridão se misturavam, uma revelação atravessou Rafael. Ele percebeu que não era apenas a chave. Ele era a criação que dava vida ao caos. E a única maneira de libertar todos eles poderia ser se entregando ao que mais temia. O quão desesperador isso era! Tantas vidas nas mãos dele, com os olhos no abismo, na verdade quebrada à sua frente. Rafael hesitou, a respiração presa na garganta. E a pergunta que ecoava era: se tornar o inimigo dele seria o único jeito de salvar Luana e todos os outros? O que restaria de sua humanidade se optasse por isso? E ao olhar para Diego, ele viu algo mais. Algo que deveria ter notado antes. A verdadeira natureza do que era a lealdade. Aquele momento era impossível de reverter. Ele precisava decidir. E enquanto a luta entre luz e escuridão se intensificava, Rafael ficou paralisado. A tempestade rugia ao redor, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. O que ele realmente estava prestes a se tornar? Ele deixou o ar sair de seus pulmões, sabendo que não havia caminho de volta. Rafael sentiu o chão se desfazer sob seus pés, os olhos fixos em Diego, que agora parecia um espectro distante. Diego, o que você está fazendo? A pergunta saiu tremida. A verdade havia se distorcido e seu coração pulsava rápido, como se quisesse escapar. O garoto que sempre voltava para casa acompanhado por ele, agora estava ali, na beira do precipício, em um outro mundo. Rafael, a voz de Diego ecoou. Cada sílaba parecia arrancada de sua própria carne. Aqui você não entende. Eles estão me controlando. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Não, não pode ser. A negação era uma panela em ebulição, fervendo dentro dele. Você está mentindo. Olhe em volta, isso não pode ser real. Mas, antes que Diego pudesse responder, a realidade ao redor deles começou a brilhar. Uma luz intensa cortou o céu, e figuras surgiram das sombras, seres que pareciam ruínas de um pesadelo. Rafael olhou para a tela de controle, e os rostos de quem ele conhecia começaram a dançar na superfície. Estavam ali, amigos, pessoas que ele amava, todas conectadas a uma rede de energia pulsante. Não! Ele gritou, a voz rasgando a garganta. O que você está fazendo com eles? Não sou eu. Eu não os controlei. Diego explodiu. A fraqueza em sua voz ressoava pelas paredes. Eles estão dentro de mim. Eu não consigo sair. É uma batalha interna. E então tudo fez sentido. Rafael sentiu sua pele arder. A traição não vinha de Diego, mas do que sempre o rodeava. Então, quem é você? A verdade se instalou como um gelo na espinha. Eu sou um agente deles, Diego sussurrou, a voz falhando. Mas eu lutei. Lutei contra a manipulação. Eu não queria te arrastar para isso, mas o destino te escolheu. Os gritos dos rostos na tela se tornaram mais agudos. Cada expressão torturada cortava como vidro. E então Rafael entendeu. A conexão na tela. A chave. Ele era o que tanto desejavam.
Você é o que eles querem. O sussurro de Diego encheu o espaço. Você pode liberar ou condenar todos eles. Uma nova onda de luz solidificou entre eles. Uma força quase visível que pulsava no ar. E a Luana! Você a tem! Ela também? Ele não queria acreditar. A imagem dela, presa, restou em sua mente. Um grito sem som. Ela é o preço, Diego respondeu, a voz cheia de dor. Se você não ceder ao poder, tudo isso irá acabar. E se eu falhar, ela será levada para sempre. Levado para onde? Para eles? O pânico cresceu em Rafael. O que eu tenho que fazer? Ele estava em um labirinto e as paredes se fechavam rapidamente ao seu redor. Justamente quando suas emoções estavam à flor da pele, uma onda de energia atravessou a sala, estilhaçando as paredes em um brilho ofuscante. Seres, todos aqueles que conhecia, começaram a sofrer. A luz gingava descontrolada, enquanto o caos se instaurava. Não! Rafael gritou, estendendo as mãos, como se pudesse puxar os rostos daquela tela para fora. A energia da conexão crescia, e ele, sem querer, bateu as palmas em um impulso. O chão tremeu. Era como se sua própria essência pulsasse. Um vórtice começou a se formar. Tudo girava, e o espaço ficou turvo. E naquele instante, um grito atravessou o ar. Era Luana. Rafael, não confie nele. Sua voz se ergueu como um farol em meio à tempestade, uma salvação em meio ao desespero. E enquanto a luz e a escuridão se misturavam, uma revelação atravessou Rafael. Ele percebeu que não era apenas a chave. Ele era a criação que dava vida ao caos. E a única maneira de libertar todos eles poderia ser se entregando ao que mais temia. O quão desesperador isso era! Tantas vidas nas mãos dele! Com os olhos no abismo, na verdade quebrada à sua frente, Rafael hesitou, a respiração presa na garganta. E a pergunta que ecoava era: se tornar o inimigo dele seria o único jeito de salvar Luana e todos os outros? O que restaria de sua humanidade se optasse por isso? E ao olhar para Diego, ele viu algo mais. Algo que deveria ter notado antes. A verdadeira natureza do que era a lealdade. Aquele momento era impossível de reverter. Ele precisava decidir. E então tudo mudou. Um tremor violento sacudiu o ambiente e o vórtice de luz girou violentamente. As imagens no painel se distorceram, mas uma nova figura surgiu, tão imponente que fez todo o caos parecer insignificante. Era uma versão distorcida de Rafael, um Rafael que ele nunca reconheceu. Esse ser tinha um semblante familiar, mas os olhos, aqueles olhos eram frios, cheios de um poder que ferveu na essência. Você não é um mero caminhoneiro, disse a versão distorcida dele, a voz ecoando como um trovão. Você é a resposta, você é o futuro e o passado combinado. Eles não são seus amigos, você não precisa deles. O impacto foi como uma explosão. Rafael não podia entender. Tinha que ser um truque. Quem é você? Eu sou o que você se tornará. O que você já é em potencial. Eles te moldaram. E agora você precisará fazer uma escolha. Ser a salvação ou a catástrofe. E enquanto as verdades desmoronaram, Rafael sentiu o chão sob seus pés se romper. O que ele acreditava ser sua vida, seu passado, estava se desintegrando. Uma luz intensa envolveu tudo, e os gritos de Diego e Luana
desapareceram em um eco distante. Ele estava prestes a desmaiar. A realidade distorcida, tornada um pesadelo colossal. Rafael sentiu que sua própria essência estava sendo transformada. E as palavras da versão sombria dele ecoaram em sua mente. Você é a chave. Você pode escolher o que será. Mude a história ou pereça com ela. E no último momento, enquanto a luz o envolvia, um grito se ergueu. Não era Diego. Não era Luana. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo perturbadora. A pessoa que ele nunca esperaria ouvir naquele momento. Rafael, estou com você. Era a voz de sua mãe, perdida há anos. Mas como era possível? O que isso significava? A última imagem que viu antes da explosão de luz foi o olhar desesperado de Diego, a expressão de Raquel, e então tudo ficou negro. E a sensação de que a verdade estava muito, muito mais distante do que ele imaginava. O que estava prestes a acontecer? Rafael teve um último vislumbre do abismo. Aquela versão distorcida de si mesmo, ainda repleta de poder e vazio, antes que tudo se iluminasse em uma explosão ofuscante. Ele não sabia onde ia ou o que aconteceria a seguir, mas naquele instante a escolha estava diante dele. A luz ofuscante que o envolvia não era apenas um fim, era um novo começo. E então ele ouviu a voz de sua mãe ecoar em sua mente, como um farol perdido nas trevas. Rafael, siga seu coração. A verdade sempre emerge da escuridão. Foi como se um campo de força surgisse ao seu redor, envolvendo-o em uma proteção invisível, enquanto sua essência se expandia. Ele estava crescendo além da dor. Você é a chave. A voz de Luana ressoou, forte e clara. Ele a viu em meio à luz. O temor se dissipava, dando lugar à determinação. Rafael estendeu a mão, buscando alcançar aquela maravilha que há muito tempo não via. Eu vou salvar você. E as palavras saíram de seus lábios, firmes como aço. Eles não poderão te controlar. A versão distorcida de si mesmo gritou, sua figura se contorcendo em agonia. Você poderia ser o mestre, mas preferiu ser um mero peão. O que você decidiu seria seu maior erro. Rafael não hesitou. Ele sentiu o calor da escolha ardendo em sua alma. Com um movimento decididamente forte, ele se entregou a essa nova essência, a energia pulsante brotando de dentro dele. Um vórtice apareceu, sugando a escuridão e trazendo à tona a luz. Os rostos apavorados na tela começaram a se distorcer. O grito coletivo deles flutuava no ar. Rafael! Diego clamou. O desespero em sua voz era quase palpável. Mas Rafael não olhou para trás. O que estava em jogo era maior do que ele mesmo. A escuridão ao redor dele se quebrava, e com isso algo mágico começava a acontecer. Ele podia sentir as energias se interligando, os rostos de seus amigos e amores se unindo em um só. Voltem! Voltem a nós! Ele gritou, o eco ressoando, enquanto um fluxo de luz se firmava. E com isso, uma onda de luz pura irrompeu, envolvendo todos em uma proteção sagrada. O temor se dissipou, abrindo espaço para a esperança. Rafael era a conexão. Rafael era a redenção. Neste momento, ele fez a escolha que mudaria tudo. Vamos juntos! E assim, a escuridão se transformou em luz. Os rostos de Diego e Luana iluminados pela força coletiva. Juntos, eles criaram uma onda de energia tão intensa que ecoou pelo espaço e tempo, reverberando como um grito de vitória sobre o domínio.
A luz criava um novo caminho, um emaranhado de esperanças e visões. Os olhos de Rafael brilharam. Ele havia se tornado o que sempre deveria ter sido. A consciência de sua verdadeira essência despertou. E com um último olhar para Diego, ele viu suas escolhas revelarem seus próprios destinos. Mas antes que tudo se estabilizasse, a luz os envolveu em um giro. E Rafael percebeu que a batalha ainda não havia terminado. Havia muitos mais caminhos a explorar. E coisas mais profundas ainda estavam por descobrir. E quando tudo se acalmou, ele ficou lá, respirando a revelação. O que vem agora? O mistério pulsou no ar enquanto um novo horizonte se descortinava. Ele não estava mais sozinho. A jornada épica apenas começava. E o legado de quem